Santificação. Eu já quero começar fazendo uma introdução, uma pergunta. E às vezes, queridos, tem muitas coisas que nós damos nome às situações trocadas. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero ouvir de vocês, cada um, por gentileza. Ô, Silene e Daniel, você está aqui na frente, se possível. Qual a diferença, na sua opinião, entre libertação e santificação? Qual a diferença entre libertação e santificação? Já vou te adiantar que as duas têm a ação de Deus, tanto a libertação como a santificação, lógico. Mas vai pensando aí, qual é a diferença entre santificação e libertação? Pensa aí. Não sei se você já tinha parado para pensar, se já tinha comparado esses dois termos, qual a diferença? A segunda pergunta, para deixar você bem esperto com o seu cérebro: existe santo ou santa? Sim ou não? Existe santo ou santa? Sim ou não? Então vamos lá. Qual a diferença de libertação e santificação? Quem se prontifica a primeira a falar? A libertação, eu acredito que seja você se libertar, das coisas do mundo, desde o momento que você aceitou Jesus como teu único Salvador. E a santificação, eu creio que é você procurar ter um crescimento espiritual, se santificando, procurando mediante a libertação, porque uma coisa eu acredito que deve caminhar junto, eu acredito, Então, desde o momento que você aceitou Jesus, você vai procurar se libertar das coisas que não devem te pertencer mais. E a santificação, eu acredito que você vai procurar ter um crescimento espiritual, procurar se santificar para estar agradando a Deus. Não deve ser muito bom. Eu creio que libertação tem umas coisas que nos acompanham na vida que fazem a gente se prender nessas coisas. Então, nós temos que se desprender dessas coisas, largar essas coisas de lado. Isso é o processo de libertação, no meu modo de pensar. E santificação é você, uma coisa parece ser meio interligada uma à outra. E santificação, eu paro e tento entender que é você, como você deixou algumas coisas de lado, você procurar fazer o máximo possível das coisas de Deus, como tomar o seu tempo não, ganhar o seu tempo, lendo a palavra, escutando louvores, fazendo o máximo, tirando o seu máximo de tempo das coisas de Deus. Isso você torna você a cada dia se santificar, a cada dia preencher aquilo que Deus quer para a minha vida e a vida de cada um. E assim se esvaziando do mundo e se enchendo de Deus. E comparando santificação com libertação, eu paro para pensar que é meio complicado, que as coisas é meio juntas uma da outra. Mas eu passo para entender que é isso. Libertação, você se despojar das coisas, santificar, e é você fazer as coisas de Deus. Só isso que vem. Ale? Dani? Tamires? Eu acredito que libertação é você tirar tudo que te prende ao mundo, ao pecado. Tudo que você se sente escravo do pecado, escravo do mundo. E a santificação é você se separar de uma forma pro lado de Deus, pro lado igual o irmão Davidson falou. Buscar as coisas de Deus, mas mostrando para o mundo que é separado. Sempre se fortalecendo com as coisas de Deus, com louvor, com a palavra, com oração, com jejum. Para mim, isso é se santificar. Eu vou poupar o Jacques que chegando agora, Aí vai ser muito castigo de uma vez. Pastora Flor. Então, libertação
quando estamos presos a algo, né? Como nós estávamos, né, no mundo. Estávamos presos pelo pecado, e Deus foi, com a infinita misericórdia dele, e nos libertou do jugo, de todo o jugo do pecado. Jesus nos libertou. E a santificação é um processo que a cada dia eu vejo como um degrau. Cada dia a gente vai subindo um degrauzinho. A santificação é lógico, junto com o Espírito Santo, mas nós temos que fazer a nossa parte, tirando a cada dia, nos afastando de tudo aquilo que não provém do Senhor. Jacques, tem uma opinião? Bem breve e curta, tipo, libertação para mim seria o primeiro passo, santificação, comunhão com Deus. Pastora Fabiana? Libertação ocorre assim quando a gente já aceita Jesus, a gente já começa a ser liberto. E a santificação é o processo. A gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai saindo das coisas do mundo e se chegando mais a Deus. E quanto à pergunta se tem santo e santa, tem sim. Tá, vamos inserir colocar um outro termo que eu não inseri, não coloquei na pergunta, que faz parte. Tem um termo que a teologia, isso aí você vai achar baseado em João capítulo 3, você pode ler na sua casa com calma, chama regeneração. Então são três coisas: regeneração, libertação e santificação. A regeneração é interessante, talvez muitos que estão aqui passaram sem entender. É quando você está no mundo, mas aquilo que você está fazendo você não está gostando mais. Você está fazendo quase no automático. Tipo assim, você está fazendo, mas lá no fundo mesmo não dá mais aquele prazer. O que quer dizer isso? Que Deus já foi lá no seu interior, já mudou a sua vontade. Antes da sua vontade, você tinha prazer de beber, de fumar, de um monte de coisa. Aí chega uma hora que você não tem mais prazer. Você está fazendo, mas você fala para fazer. Mas essa regeneração é quem ainda não tem Jesus. Exatamente. Às vezes acontece junto. Regeneração, conversão, às vezes acontece junto. Mas a maioria das pessoas, eu tenho amigos que eu falo, só falta você se converter. Aí ele entende muito. Que ele antes batia, brigava, hoje já não faz mais. Ele não entende. Antes ele fazia um monte de coisas. Então, o que é regeneração? É a mudança da nossa vontade íntima. Antes sua vontade estava totalmente voltada para aquilo. Aí vamos vir para a libertação. Quando a gente fala de regeneração, é uma coisa que está em você, nasceu em você, é a vontade de fazer coisa errada, nasceu em você. A libertação é quando Deus tira de fora. É aquilo que vem de fora e começa a ser parte da sua vida. Regeneração é o pecado que nasceu com você. Como Davi fala em Salmo 51, versículo 4 e 5. É pecado que concebeu minha mãe. Já está em mim, esse pecado não tem jeito. A libertação são cadeias, prisões que vêm de fora. Não foi um pecado, mas, por exemplo, uma cultura, um costume, a te prende. A libertação é um ato decisivo de Deus e único. Deus vem e te liberta, ponto final. Aí tem pessoas que falam, não, que eu estou me libertando. Não existe, eu estou me libertando. Deus vem e te liberta. O que é isso? Deus vai lá e corta o que te prendia. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, uma cena ruim, mas vamos imaginar. Todos nós somos presos. Jesus. Presídio, delegacia, tanto faz. Aí, o juiz lá liberou e abriu, falou, ó, o alvará de soltura chegou. Está o alvará de soltura. Hoje já está livre? Não. Você tem que sair de dentro Da cadeia. Dentro do complexo, dentro da sala. Primeiro tem que ser dentro da sala, né? Se bobear, você vai nem deixar o cara abrir a cela, você já está atravessando a cela. Aí tem todo aquele corredor, tem um pátio, aí tem que chegar no portão principal, pronto, saiu. Então, libertação é quando Deus vai lá e corta o domínio do pecado sobre a sua vida. O cigarro te dominava, a mentira te dominava, o adultério te dominava, Deus vai lá e corta a corrente que te prendia. Assim que ele corta, começa o processo de santificação. É a hora que você começa
a se afastar, a se separar. Então, o que as pessoas às vezes confundem muito, porque libertação é um ato só de Deus. Tem que ser algo poderoso, algo sobrenatural. Santificação, Deus trabalha, mas você tem a sua participação. Então, às vezes, é muito mais cômodo você falar que está se libertando. Não, Deus está jogando a responsabilidade toda para Deus. Não, estou me libertando, quer dizer, Deus está trabalhando, eu estou aqui na minha. Não, a libertação é assim, ó. Diz lá e corta. A pessoa te libertou, vamos dar um exemplo aqui, da bebida, da cachaça, da cerveja, sei lá o que for. Mas todo dia você continua passando no bar. Qual é o seu papel? Se eu já estou liberto, Não vou mais lá. eu vou mais lá. Lembrei do meu pai, não por ele ser alcoólatra, mas ele tinha uma atitude engraçada. Meu pai era muito fominha, gostava muito de trabalhar. Ele de férias, todo dia passava no serviço dele. Os colegas de trabalho dele, a minha mãe, está de férias, chamado. Todo dia estou lá. Tem gente que é assim, Deus já libertou, mas todo dia a pessoa vai lá onde está o pecado. Então libertação é um ato isolado. Qual a diferença? Libertação é assim, ó. Ponto. Santificação é algo constante. Nessa vida nunca chegaremos à plenitude. Agora vamos passar para outra pergunta. Consigo explicar direitinho? Regeneração é quando Deus muda a nossa vontade contaminada por nós mesmos. A libertação é quando Deus nos liberta, corta o domínio que tinha. Então, a santificação é a continuação da regeneração e da libertação. Porque, queridos, eu vou falar assim, a grosso modo, humanamente falando. Perde-se todo o vínculo, toda a força, toda a importância. Deus te libertar, você continua fazendo a mesma coisa. É aquela velha historinha de você pegar um porquinho e dar um banho nele. E solta. Você pega um porquinho, dá um banho, você faz uma escova nele, progressiva, você lixa o casquinho dele, pinta, faz um desenho na unha dele, e põe pérola, põe perfume da Natura, hidratante para aquela pele dele bonita, e solta. O que ele vai fazer? É a natureza dele. Tem muita gente que Deus mudou até a natureza, mas ela quer continuar. Não, estou aqui, mas não misturo. Tem gente, já viu falar do crente caça? Já ouviu falar? Acabei de inventar. Ele é lavado pelo... Olha que coisa bonita! Ele é lavado pelo sangue do cordeiro, mas quer viver no meio da lama. Ele está branquinho pelo sangue do cordeiro, mas ele quer ficar ali no meio da lama. E não precisa. No caso da caça, é a natureza dela. Mas você já foi liberto, você não precisa estar. Segunda pergunta, existe santo ou santa? É aí agora nós vamos definir essa palavra. Daniela. Acredito que sim. Tiago Legislene. Não. Futuro pastor Davidson. Eu creio se tiver na terra, Na terra. Se tivesse santo na terra, Deus já tinha levado. Queria deixar se contaminar com as coisas do mundo. Futura esposa de pastor Ale. Tamires. Acredito que sim, santo é separado. Jackson. Ainda um pouco imaduro para responder. Pastora Flor. Pastora Fabiana. Sim. Aí nós vamos na raiz da palavra. Santificação. Santidade. Santo quer dizer o quê? Separado do pecado para Deus. Então toda aquela pessoa que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, comprou, separou do pecado, libertou, regenerou, ela é santa, que ela é separada do pecado. Não que ela não peque mais. Não que ela não peca, ela não peca. Aquele trocadilho de palavra, não sei se eu vou acertar agora, muito tempo que eu não faço essa brincadeira. Até uma pergunta: você é um pecador? Vamos ver se eu me lembro. Você é um pecador, você é um pecador lutando contra o pecado ou um santo lutando contra o pecado? É mais ou menos assim. Você é um santo lutando contra o pecado. Então santo quer dizer o quê? Uma pessoa separada. Eu sou separado, você é separado. Porque a gente tem muito aquela influência, tem informação da Igreja Católica. Santo é o que já fez milagre, que fez isso, fez aquilo. Para a Bíblia, santos são todos. Você vai observar aí que
que várias vezes Paulo se refere à igreja como santos. Aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. A minha cabeça fica meio confusa de entender isso, porque nós precisamos nos santificar todo o tempo, porque todo o tempo nós pecamos. Aí como que a pessoa é santa? Não, santo não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de separado. Você já é separada. Aí eu sou santa. Já é santa. Aos olhos de Deus já está separada. Desde o Velho Testamento, Deus... Não, mas o principal é Deus. Existem muitas pessoas aí se julgando santarronas. Não. Aí é diferente. A linguagem Não, isso aí. Mas até o nome é diferente. Deus é separado. Eu sou separado. O pecado não mais me domina, o pecado não mais me escraviza. Não quer dizer que eu não peco, que dentro de mim ainda tem uma natureza que busca isso. Mas eu não sou mais dominado. Outrora, antigamente, eu fazia isso prazerosamente. Eu buscava isso. Hoje, com a minha atitude, eu não busco mais o pecado. Eu corro do pecado. Eu não quero mais aquela situação. Eu evito aquela situação. E detalhe, a maior prova que nós somos separados do pecado, quando você peca, qual é a sensação que você tem? Tristeza, chateado. Caramba, não é que eu tenho feito isso. É uma angústia que traz uma tristeza. A Bíblia fala que é uma tristeza para o arrependimento. Antes de Cristo, você contava o pecado com prazer. Rapaz, bebi 4 caixas de cerveja. Rapaz, fiz isso. Ó, ontem cheirei a noite toda e saí com 3 mulheres. Hoje, se você olhar para outra mulher, meu Deus, me perdoe. E não fala, é complicado você andar no frade, rapaz. Você tem que ser santo mesmo, separado para Deus mesmo. Então essa é a diferença. Ser santo não é ser perfeito, é estar buscando a perfeição. Quer ver um exemplo disso? Se vamos falar na memória, abre sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Tomara que eu não tenha errado a referência. Primeira carta de Pedro, bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 9. Acho que é aí. Mas vós sois linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fala, mas nós somos nação santa, um povo separado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Aí então agora, mas vós sois nação santa, quer dizer, separado. Entenda isso, a palavra santo não é perfeito, é separado. Deus já foi lá e cortou o seu elo com o pecado, com o diabo e com o mundo. Então, por isso, queridos, que a gente tem que entender o quê? Eu sou preso ao pecado. Não, você não é mais preso ao pecado. Agora você tem que evitar que o pecado volte a ter acesso. E eu vou até falar uma coisa aqui sem medo de errar. Somente se você romper com Jesus, que você volta a ser escravo do pecado. Fora isso, não há mais escravidão. Amém? Vamos ver para... É 2,9. É 2,9. 2,9. Falei um 9, você viu um 9? Ah, tá. Então, eu de gráfica aqui, processamento aqui, saiu, mas é capítulo 2, versículo 9, isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver a introdução da revista. Alguém para mim, por gentileza. A santificação do cristão tem sido um assunto muito discutido em nossos dias. Muitas questões práticas sobre esse assunto estão sendo levantadas. A posição do cristão em relação aos costumes sociais está sendo objeto de muita discussão. Nós, que somos cristãos conscientes de que tanto nossas opiniões quanto nossos costumes devem ser dirigidos pelo Espírito, vamos consultar a revelação especial dada pelo Espírito na Palavra de Deus para ver o que ela nos diz sobre esse assunto. Vou dar alguns exemplos aqui de coisas que são pertinentes, coisas interessantes. Assim tem que ser a gente. Jesus nos chama de sal da terra. Meu querido, aonde você colocar o sal, você percebe que tem sal. Eu lembro que um dia estava na Volta Redonda, aí nossa, dava com aquela vontade de tomar aquele café com leite, e eu, numa ingenuidade,
A vasilha de açúcar era a mesma cor, tamanho da vasilha de sal. A tampa era igual, tudo era igual. Mas aquela correria, né? Eu coloquei aquele copão de café com leite, mas eu nem me atendi 2 colheres. Mexi daquele gole. Rapaz, horrível. Eu tinha colocado sal no café com leite. Não tem como você não perceber. Não precisa nem ser 2 colheres, não. Um feijão sem sal você percebe. Uma lasanha sem sal você percebe. Um frango sem sal você percebe. A importância do sal. Essa é a ideia que Jesus faz para a gente, que nós temos que ser assim. Aonde nós estamos, podemos ser numericamente, olha que coisa bonita, numericamente podemos ser inferiores, minoria, mas espiritualmente sempre seremos a maioria. Amém. Porque o sal faz a diferença, não tem jeito, o sal faz a diferença, certo? Uma outra coisa interessante é a questão da luz. Acabou a luz no frade. Se você tiver uma visão boa, lá no morro, tá? Portugal da Coimbra, alguém acender uma lanterna aqui na Rio Santos, você vai lá, tem uma luz ali. Porque a luz, não importa a intensidade ou o tamanho das trevas, ela sobressai. Isso é ser santo. Não importa no meio que eu estou, com quem eu sou santo. Isso não é para a gente fazer, não, já que sou santo, eu vou brilhar, vou lá no bar do vô 3 horas da manhã. Se você for para evangelizar, é uma coisa, é diferente. Mas você está lá meramente para provar quem você não precisa. Então, santidade, ser santo, é você ser referência aonde você está. Pode ser mas vai fazer a diferença. Pode ter. Uma vez eu fui lá em Caçu, eu tinha uma vida muito ativa socialmente, né? Tinha vários cargos na cidade, muitos cargos na cidade. Eu me vi numa reunião que tinha mais ou menos assim, uns 4 ou 6 católicos romanos, mas uns 4 ou 6 espíritas, tudo. Meu Deus, me deu uma aflição, meu Deus, só tenho eu aqui uma reunião tão importante. Era sobre o Conselho da Saúde, o Conselho do Direito das Crianças. Rapaz, só tenho eu, baixei a cabeça. E eles conversando entre si, espíritas, os católicos romanos, né? padre, o chefe do centro espírita estava lá, só tinha eu. Meu Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: rapaz, você que é o cara, só você que me tem. Aí eu comecei a falar, falei com um, falei com o outro. Aí depois chegaram mais crentes. Rapaz, agora se um já estava bom, eu e mais 3. E para a glória de Deus, o que aconteceu ainda? Um pastor foi eleito presidente, eu fui eleito vice. A minoria viramos os líderes do conselho. O que eu quero dizer com isso? Quando você aceita que você é separado para Deus, tudo faz diferença. Amém? Vamos lá, vamos ver o ponto número 1. Antes do ponto número 1, alguém lê para mim 1 Tessalonicenses 5:23. Quem procurou aí para mim, lê na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Irmãos, orai por nós. Primeira Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 3. 3? Mentira. Não, a gente entende. A gente respeita essa carga de experiência que a senhora tem. A gente entende. Então, o que fala aí? Que nos santifiquem alma, espírito e corpo. Quer dizer, a santificação tem que ser no seu ser completo. Imagina, vamos imaginar a cena aqui, uma cena que não dá para imaginar, mas vamos fantasiar. O Deus está casado com a Lê, vai ter bolo em nome de Jesus. A Dani casou com a Denilson, a pastora casada. Jackson vai casar com a Tamires em nome de Jesus, né? Vai ter bolo também. A Chilene já está fazendo quase 50 anos de casada, né? Aí você está casado, aí ela fala assim: meu bem, meu bem, é o seguinte, eu sou sua esposa do pescoço para cima. Não, meu bem, porque pescoço para baixo não tem como. Isso é um problema.
Ou então alguém vende uma casa para você e fala, estou vendendo a casa, né? Quem dá uma porta da sua casa própria aí? Amém. Então, cara, você não pode abrir aquele quarto. Eu comprei a casa, eu não posso abrir aquele quarto. E nem pode usar garagem. O que eu quero dizer com isso? Coisa tão simples e inaplicável na nossa vida. A gente tem que entender que todo o nosso ser tem que ser santo. Amém? Amém. Tudo em nós. Corpo, alma, espírito, tudo em nós tem que ser santo. Vamos ver então o primeiro ponto da lição, a natureza da santificação. A santificação é, por natureza, assim como a fé, uma obra sobrenatural. Isso significa que a santificação é essencialmente uma obra de Deus, embora na medida em que Deus use meios para fortalecê-la. Entendamos que Ele será glorificado quando fizermos uso consciente desses meios para que em nossa santificação seja cada dia aumentada e fortalecida. O caráter sobrenatural da santificação pode ser visto com clareza nas Escrituras, que descrevem a santificação como obra de Deus. Dá uma paradinha aí. Eu estou preocupado em terminar esse hoje, não. Se terminar, amém. Tá? Hebreus 13, 20 e 21. Esse texto de Hebreus eu li. Gente, incrível. Um texto extremamente forte e interessante. Hebreus 13, capítulo 20, capítulo 13, o versículo 20 e 21. Não é 22 e 23, tá, gente? Quem achar pode ler o versículo 20 e o outro lê o versículo 21. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, em virtude do sangue da aliança eterna, faça-vos aptos em toda boa obra para que façais sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, isso o quê? Que Deus atua em nós para nos capacitar a fazer coisas boas. Então a santificação, você se santifica para você ser motivo de glórias a Deus. Então a santificação começa como regeneração e libertação. A santificação é a continuação, é uma obra de Deus. E assim aí o autor compara a santificação com a fé. Quer dizer, quanto mais você ouve a palavra e busca Deus, a sua fé vai aumentando, se fortalecendo. E a santificação não é diferente. Quando você vai buscando a presença de Deus, vai buscando a orientação de Deus, vai buscando aquilo que te fortalece. Eu vi um rapaz pregando, um rapaz que Deus permitiu eu ser usado para ganhá-lo. E ele falou uma frase que eu nunca tinha ouvido, mas você nunca ouvi, mas depois que eu ouvi, eu comecei a repetir. Você tem um gato e um cachorro. Qual dos dois que vai ficar mais forte? É isso que ele falou, o que você alimentar mais. Você tem a sua carne e o seu espírito. Qual para ficar mais forte? O que você alimentar mais. Se você ler muito a Bíblia, orar muito, louvor, a igreja, seu espírito forte. Mas, não, estou ouvindo uma música aqui mundana, não tem nada a ver não. Eu vou conversar com um colega meu ali, não tem nada a ver não. O tal do nada a ver, né? Gente, não tem jeito. Não tem uma faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? Um ponto neutro nessa luta espiritual. Não tem. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o espírito. Você não consegue alimentar os dois ao mesmo tempo? Não tem como. Ou você alimenta a carne ou o espírito. Não tem para onde você correr. Então não tem que não estou alimentando nenhum nem outro, não. Um ou outro está alimentando, com certeza. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Ponto 1 ainda. A santificação é uma obra divina, mas isso não elimina a responsabilidade do homem diante de Deus. Ele é responsável pelo uso diligente de todos os meios legítimos dados por Deus para fortalecer a sua santificação. Não se trata propriamente de o cristão ajudar Deus a santificá-lo ou ser um colaborador de Deus. Trata-se de glorificar a Deus com seu comportamento diário. Legal, Valentina. Filhos, o ato de santificar é a iniciativa de Deus. Você, quando se santifica, quando você se separa, você só está honrando aquilo que Deus fez na sua vida. É igual, quer ver? Vamos dar um exemplo simples. Deus ama a Ana Júlia, não ama? Você ama o seu filho, não ama? Ama. Você ama os seus filhos, eu amo minhas filhas. Você é um cara rico.
teria coragem, por mais que você fosse rico, de dar um computador, um celular de 7 mil na mão da Ana Júlia? Você fala, é desperdício. Eu amo minha filha, mas não vou fazer isso. Aí você vai chegar lá, essa mulher é rica, uma coroa rica, uma anciã cheia do dinheiro. Aí o Luan não tem habilitação. Você é uma pessoa consciente. Você vai dar uma Ferrari na mão dele? Só, meu filho, eu gosto muito de você, mas é desperdício. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando você não se separa, você está pegando uma coisa importante que Deus fez e jogando fora. Você está jogando fora. Então a santificação, o seu comportamento na santificação é você falando assim, eu reconheço o que o Senhor fez por mim e estou valorizando o meu comportamento. Porque quando eu dou o exemplo das coisas, é isso. Você dá um celular de 5 mil para a Ana Júlia, ela não é questão de você pegar as coisas, qual a utilidade de uma coisa tão alta, tão cara, para uma coisa que ela não sabe. É isso que eu estou falando. Se Deus te santificou, se Deus te separou, é que Ele sabe que você pode viver honrando essa atitude de Deus. Então é Deus que vai separar. Tem um versículo, eu esqueci de marcar, que também vem mais agora. Ele fala, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. É Provérbios. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia da redenção. Então, o ato de santificar é de quem? De Deus. Eu vou o quê? Valorizar o que Ele tem feito por mim. Aí está lá, né? O Adenilson só chega a qualquer momento. Ô, pronto. Acho que até um pouquinho mais magro, né? Acho que não, está comendo demais. Não importa, né? Vamos ter mais espaço para você avançar. Aí a Dani faz aquele almoço chique, caprichado, se arruma toda. Aí vai lá, compra um pão com mortandela, compra, não vou almoçar não. Filipenses 1,6. Aí eu caprichei para você, você reage assim. O que eu quero dizer? Deus caprichou na nossa separação. Veio lá, comprou barulho e acabou com Satanás, comprou o poder da morte, quebrou o poder da morte sobre nossas vidas, que era o pecado. No mínimo vivemos. Vamos ver? Filipenses 1:6. Pode até marcar na sua Bíblia. Pode ler alguém para mim. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é a nossa segurança. Mas pastor, se eu não conseguir, mas quem disse de você que tem que conseguir? É Deus quem vai fazer isso. O que Deus quer é que você glorifique o nome dele através das suas atitudes. Aleluia. Deus começa e tem. Vamos ver uma coisa lógica. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor uma pessoa que viveu no mundo durante 30 anos. Aprendeu tudo no mundo. Aí Deus foi e a libertou e a regenerou. Deus poderia deixar essa vida por conta da própria pessoa? Não. Ela chegaria aonde essa pessoa? Lugar nenhum. Lugar nenhum. É lógico. Deus foi lá e te libertou. Uma coisa que você convivia há 30 anos. Vou te libertar agora a caminhada contigo. Já era. Perdeu tempo. Agora, Ale, nasceu dentro de Lucas. Lucas, agora por sua conta. Vai lá, compra sua fralda, troca sua fralda e dá seus pulos você se alimentar. Tá morto. Se ele falasse como a Júlia falou que ele não fala ainda, né? Ele não fala. Mãe, não tem jeito. Às vezes as pessoas nos ensinam coisas, se elas pararem para raciocinar, elas vão assim, rapaz, não faz sentido o que eu estou te ensinando. Meu irmão, você não recebeu isso por falta de fé. Quem nos dá fé? Deus. Se eu não tenho fé para receber, é que Ele Não me deu. não me deu o suficiente. Eu vou confiar, vou crer. Então, a santificação é um ato que começa em Deus e Termina com termina em Deus. Deus. Tem um outro versículo eu também não procurei, vocês são bons de Bíblia, vão lembrar. Diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior vai se renovando cada dia mais. Aí tem aquele versículo que Deus fala, ainda que vocês se tornem infiéis, Deus se mantém Fiel.
Então é um ato soberano de Deus e constante de Deus. Quando você vive como cristão, está fazendo que Deus seja glorificado. Está fazendo que Deus, rapaz, esse Deus vale a pena. Deus vê na vida dele e ele está correspondendo. Amém? Aí vamos abrir um ponto aqui. A santificação consiste em você fazer o seguinte: mortificar o velho homem, matar o velho homem. É todo dia você matando um velho homem, você tirando um pedaço dele, e simultaneamente você vivificando o novo homem. Você vai matando o velho homem e vai alimentando o novo homem. É simultâneo. Você vai tirando a força daquela velha sua natureza, tudo, e vai fortalecendo a sua nova natureza. Porque, queridos, a gente está conversando com algumas pessoas novas convertidas, e teve um que até assim: o quê? Se a pessoa me der um tapa no rosto, eu tenho que dar outro? Não dá para ser cristão. Eu não consigo. Meu irmão, nunca foi você, não, meu irmão. É sempre Deus agindo em você. O ser humano, sob circunstância nenhuma, sob hipótese nenhuma, consegue bancar o cristianismo, manter o cristianismo. É Deus, certo? Vamos passar para o ponto 2, queridos. O autor e os meios da santificação. Alguém lê para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então olha só, Deus nos chamou, Deus nos tirou do mundo, Deus nos comprou, não foi para imundícia, para impureza, para imoralidade, mas para santificação, para uma vida separada para Ele. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Alguém lê para mim, segundo ponto. O autor e os meios da santificação. Como vimos na divisão anterior, o autor da santificação é Deus. Para ser mais específico, a Escritura costuma atribuir a obra de santificação ao Espírito Santo, como é o caso mencionado por Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A santificação é decorrente da justificação, e ambas são decorrentes da graça de Deus, que se manifesta pela salvação do pecador. Até mesmo a obediente atitude do pecador redimido em empenhar-se no uso de meios dados por Deus para o desenvolvimento e o fortalecimento da santificação. Só é possível em virtude da capacitação que o Espírito lhe concede dia após dia, o que significa que o desenvolvimento espiritual do homem é inteiramente fruto da graça de Deus. Nunca será demais lembrar que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então vamos lá, vamos ver Filipenses 2,13. Alguém lê para mim aí, Filipenses 2,13. Isso. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que nos motiva, nos incentiva a fazer as coisas boas. E aí, queridos, aqui o autor da lição fala o seguinte: olha, a santificação é um ato de Deus, mas há meios que Ele deu a você e a mim para ajudar nesse processo. E o primeiro meio que Ele usa, Ele fala a palavra de Deus. Então Deus nos deixou a Bíblia para nos ajudar na santificação. É como você lendo, é você meditando, é você debruçando na Bíblia, é você aprendendo. Isso te fortalece. E queridos, a pastora Flor falou no sermão passado, na sexta-feira, falar em línguas é excelente.
ter revelação fora do comum, você ser profeta, você cantar, tudo isso é bom, movimento é bom, mas o que te sustenta no meio da adversidade, da dificuldade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É igual, vamos imaginar que a gente vai se preparar para uma maratona. Fazemos todos os exercícios que o professor manda, entramos em forma, mas se você não se alimentar, o exercício vai adiantar de quê? Nada. Vai te enfraquecer. Na hora da corrida você não vai conseguir. Isso é a palavra. E a palavra nos ensina e nos ajuda a nos separar cada vez mais daquilo que não agrada a Deus. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então olha só, a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos orienta, nos exorta, nos anima, nos cobra. A palavra de Deus é tudo isso. Então um dos meios para a gente se santificar que Deus deixou foi a palavra de Deus. Leia. Deus fala com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, assim como fui com ele, você com você. Mas você medita nessa palavra, nessa lei, de dia e de noite, e assim será bem sucedido. Aí, Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você busca a palavra, quando você lê a palavra, quando você se envolve com a palavra, cresce no conhecimento da palavra, é um dos meios, é um instrumento que Deus dá para você se manter firme na santificação. Vamos lá. Letra B do ponto 2. Qual o outro meio que Deus deixou? Letra A é a palavra de Deus. Letra B? Direção providencial. Isso, pode ler aí. A providência de Deus em favor de seu povo é um poderoso meio de santificação, pois mostra a ação direta de Deus na vida diária dos cristãos, fazendo com que ele considere cada vez com maior zelo as realidades espirituais do reino de Deus. Esse é o ensino do salmista. Foi bom ter um pausado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O autor da carta ao Hebreus é ainda mais preciso. Ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para provimento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O autor está falando do quê? Que tem hora que Deus interfere diretamente na nossa vida. É a hora que Deus puxa a nossa orelha, é a hora que Deus mostra a direção. Porque, queridos, ainda que tenhamos a Bíblia, às vezes a gente se faz de bobo, né? A palavra está falando isso, mas não é bem isso, não é bem isso, não. Fala, igual Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como fazem alguns, estejam juntos. Não, mas não é bem isso que a Bíblia quer dizer, não. Aí agora, mas é isso sim. É isso que a Bíblia está falando. Aí chega uma hora que Deus vai lá, pega a orelhinha assim, ó. É nessa direção que você tem que ir. E aí o autor aos Hebreus, ele compara a correção do Pai terrestre com o Pai celestial. O seu Pai, um Pai sério, ele te corrigia para o seu bem por um período de tempo. E você cresce em casa, o seu Pai só te aconselha. Agora, o Pai celestial não. Ele sempre vai te corrigir por todo o tempo da sua vida. Então, o primeiro meio que nós temos para nos santificar, a palavra de Deus. Segundo, a direção, né? A providência, a direção providencial de Deus. Deus nos puxa, Deus nos cobra, Deus nos orienta, usa o Espírito Santo, nos mostra o caminho. Tá? E o terceiro ponto é
a oração. Alguém lê para mim, por gentileza? Oração. A oração tem sido uma das práticas cristãs mais negligentes na atualidade. Contudo, ela é um poderoso meio de santificação, devendo ser sempre colocada lado a lado com o estudo da palavra de Deus. Se por um lado, na palavra de Deus, o Senhor fala ao cristão, na oração, o cristão fala ao Senhor. A oração e a palavra são meios ordinários de comunicação entre Deus e os cristãos. É por isso que a oração é um meio de santificação tão importante. O fato de falar com Deus e ter suas orações respondidas eleva os olhos do cristão para os céus onde Cristo vive. A oração coloca o homem em contato direto com o Senhor da glória e, por isso, não pode ser negligenciada como meio de santificação. Então, primeiro, palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você meditar na Bíblia, você conhecer a Bíblia, você se dedicar à leitura bíblica, aprender, se aprofundar. Segundo, a direção providencial é Deus que vai intervir quando você está indo devagar demais, quando você está quase parando, quando você está indo em outra direção. Terceira, a oração. É uma via de mão dupla. A Bíblia, Deus fala com você. A oração, você fala com Deus. E queridos, a gente tem que começar a tomar cuidado para nossas orações não virarem reza. Que isso, pastor? Aquela coisa, todo dia você fala a mesma coisa, da mesma maneira, na mesma ordem. Comece a desenvolver um diálogo com Deus, a conversar com Deus. Chegou a noite, conta o seu dia para Deus. Ô Senhor, meu dia hoje foi assim, assim, assim. Ô Senhor, pensei que eu ia pegar tanto de dinheiro, peguei só um pouquinho. Ô Senhor, aquela pessoa me tratou mal. Comece a fazer de Deus o seu psicólogo, o seu amigo. Cria esse vínculo, cria essa intimidade com Deus. Faça isso constantemente. Coloque nas suas orações um motivo de gratidão. Se você parar para analisar a gratidão a Deus, você fica mais de horas agradecendo a Deus. Se você tiver uma noção quantas coisas aconteceram hoje para você estar vivo, de pé e na igreja, você vai assustar. Então a oração tem que ser algo constante da parte nossa em relação a Deus. E queridos, se a gente praticar isso todo dia, ler a Bíblia e orar, meditar, pensar, ler a Bíblia, orar, você consegue resistir às tentações, você fica forte contra as astutas ciladas do diabo. Quando eu falo tentação, queridos, geralmente no automático a nossa mente leva para o lado sexual, para o lado de vício. Mas, meu querido, você aguentar uma afronta também é tentação. O cara chega para você e faz uma afronta, você tem que respirar fundo e falar: meu Deus, tem misericórdia de mim. Não é assim, não, você não controlou. Cheguei em casa e deu um soco na parede. Você não se controlou, você descontrolou na parede. Você se controlar é quando o Espírito Santo absolve dentro de você aquela afronta, aquela palavra, e você não tem vontade de voar com as coisas da pessoa. Aí o Espírito Santo descontrolou. Igual, tem um conhecido nosso, hoje ele está afastado, mas Deus quiser vai voltar. Quando ele fala assim: ó, agora eu vou lá, eu estou falando como homem de Deus, agora eu vou lá como um homem sem Deus. Tem uma chavinha, né? Homem de Deus, homem sem Deus. Tem uma chavinha. Você sempre vai falar como uma pessoa de Deus. Rapaz, não cresce para cima de mim, não, estou querendo fazer Deus. Não existe, acabou. Não tem como fazer. Agora eu vou tirar o Espírito Santo e vou falar na cara. Espírito Santo, fica um pouquinho, quebrar esse cara aqui no pau. Agora é o velho homem. Não tem isso. Não existe isso. Só quero não ter o sangue de barato, então pede para o seu sangue se converter. Tem que ser de barato, seu sangue. Fogo da baiana, pede para Deus expulsar essa baiana dentro de você. É verdade. Não, eu sou assim mesmo, então pede Jesus para mudar. Muda isso. Repreende esse espírito de Gabriela. Lembra dessa novela, não lembra? Já tem uma musiquinha, eu não sei se eu lembro. A gente que é mais novo tem uma certa idade. Tinha uma musiquinha que a Gabriela falava: eu nasci assim, eu cresci assim. Tem crente que fala isso. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Oh! Você nasceu assim, cresceu assim, então peça a Deus para te transformar assado. Tem que ter mudança. Isso é tentação. Eu ouço isso direto de crente.
Isso é tentação. Às vezes você acha que é um homem saradão, igual o professor Camargo, vai vir na sua direção, é uma mulher saradona, é isso, é aquilo, é um copo de cerveja. Às vezes é o cara que está te provocando lá, seu vizinho está te provocando. Às vezes é o seu vizinho, às vezes é um parente, às vezes a sua sogra está te provocando. Falou, meu Deus, abençoe essa mulher, meu Deus, abençoe essa mulher. E tem crente, queridos, que acha que está fazendo coisa bonita. Eu te coloco na mão de Deus. Rapaz, na mão de Deus você tem que colocar para abençoar. Você, não tem aquilo que eu falo muito, que a Bíblia, que tem um canto que a gente canta, que fala que as bênçãos de Abraão estão sobre A nossa vida. E o que Deus falou para Abraão? Abençoarei Os que te abençoarem. e amaldiçoarei. Os que te amaldiçoarem. Você tem que fazer alguma coisa? Não. Você tem que pôr na mão de Deus? Não. Tem gente que vai estar nas suas mãos, aperta. Você é cristão, você não tem que fazer nada não. A pessoa te abençoou, ela vai ser abençoada naturalmente. A pessoa te prejudicou, ela vai ser prejudicada. Não tem pra onde correr, é uma coisa normal. Eu tenho uns amigos do lado de lá, bem do lado de lá, em relação a Cristo. O cara sofre acidente de carro e isso, fala assim, não acontece nada com ele. Eu lembro, às vezes ele abençoa a obra de Deus, então você cumpre a palavra dele, e tem que proteger contra aquela pessoa. Tá abençoando. E como eu falei, foi tudo quarta-feira. Às vezes entramos em situações porque esquecemos de buscar a resposta na palavra de Deus. Quem te abençoa é abençoado. Então, se a pessoa está nos afrontando, se a gente fala que a gente vai, no caso, Senhor, o Senhor está vendo. Está vendo? Está aí tudo bem. Porque nós sabemos que é Deus que age por nós. A gente está cometendo algum erro. Não. Se você falar nessa calmaria toda assim, e nessa Senhor, intenção. O Senhor está vendo. Pronto. São Paulo, o Senhor está vendo, né, Senhor? Está vendo, né, Senhor? Não, fala assim, o Senhor está vendo. Pronto. E na verdade você não precisa nem falar. Pastor, ultimamente eu ando até com medo, porque o Senhor tem entrado assim com uma providência tão rápida que me assusta. Assim, verdadeiramente foram duas causas, né, que aconteceu, que hoje eu fico com medo. Quer ver uma coisa que aconteceu na Bíblia? Interessante. Juntou. Irmão é uma benção, não? Irmão é uma benção, né? Irmão biológico, meu irmão biológico é uma benção. Juntou Arão e Miriam e começaram a falar mal de Moisés. Moisés não estava nem perto, Moisés. Moisés também casou com uma egípcia, aquela Sípora. E Moisés, Deus só fala através de Moisés. Moisés não estava nem perto, Moisés estava ocupado. O que Deus faz? Faz cair leva sobre Miriam. Miriam fica leprosa, aí todo o arraial teve que parar. Está nessa fase? Todo o povo teve que parar, o arraial teve que parar, esperando a situação de Miriam. Aí Deus falou com Miriam: vai lá e pede para Moisés orar e fala qual é o motivo que você ficou leprosa. Fala para ele. E Moisés não estava nem sabendo que estavam falando mal dele. A mulher não teve que ir lá. Ô Moisés, você que quer saber que eu estou leprosa? Tenho a melhor ideia. Eu, sua irmã mais velha, falando mal de você. É isso que eles têm que entender. Nós temos um guardião fantástico que está zelando por nós 24 horas. Então, lá em casa foi o seguinte, a pessoa me afrontou e eu falei assim, Senhor, o Senhor está vendo, né? Só falei assim, o Senhor está vendo, está me afrontando. Aí aconteceu o que aconteceu, aí Fernando chegou para mim e falou assim, já debochando da minha cara, a macumba da nega é boa, eu olhei para ele, você está arrependido em nome de Jesus. Simplesmente eu tenho um Deus que age por mim. Exatamente. Só isso, meu filho, eu não falei nada. Só falei com o Senhor está vendo. Sinceramente, pastor, foi dessa forma. Não me exaltei nem nada. Falei, o Senhor está vendo. Porque, queridos, o mundo nos envolve numa situação que a gente vai resolver com as próprias mãos. Fulano me afrontou, Fulano me roubou, Fulano fez isso. Eu vou lá. Eu tenho um juiz, eu tenho o guardião que vê que é meu e que não é meu. Meu irmão, roubou. Está na mão de Deus. Aí tem aquele velho título popular, não é bíblico isso não.
que a gente tem que ser vivido. Tem mais Deus a me dar do que o diabo para tirar. E às vezes nós, os crentes, esquecemos disso. O cara me deu, está me devendo R$10. Não dá onde tu começa, não. Vou lá. Não. Deixa que Deus resolve isso. Lembrando que a Vicilene falou de acontecimento aí, as coisas, e o fato de botar as coisas na mão de Deus se corresponde a igual está em Deuteronômio 28:7, o Senhor falar que o Senhor derrotado na tua presença dos inimigos se levantará contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O fruto da obediência. Se ela for obediência, o agir de Deus vai agir na vida dela e na casa dela. Mas se tiver desobediente, Deus pode deixar como Exatamente. tá. Porque às vezes o Senhor está na sua mão, faz justiça, Deus pode falar com a gente. Você quer justiça, você quer vingança. Né? Porque os dois eu sei fazer. Porque na verdade, se a gente começar a viver intensamente a palavra de Deus, tem muitas orações, tem muita coisa que a gente pede na oração que a gente não vai precisar de repetir, a gente vai lembrar. O Senhor protege minha casa, mas ele fala no Salmo 121 o quê? O Senhor é quem te Guarda. A quadra da entrada É tua saída. é a tua saída. Ele já falou isso, ele já fez um compromisso. Né? É igual o marido, né? Chega para a esposa, não vem, lava minha roupa, depois você passa. Nossa, você falando isso? É minha obrigação, o Senhor tem que fazer isso. Então, às vezes, nós estamos direcionando a nossa oração por aquilo que já é nosso, como que Paulo disse, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Todas as bênçãos já estão sobre nossas vidas. Pastor, por que não recebi? Calma. Acho que é hora de você receber. Imagina, você, vamos pegar aí o Jacques com 17 anos, né? Deus desse todo o arroz, todos os feijão que ele vai comer pro resto da vida dele, vai guardar onde? De onde eu vou colocar? Calma. Deus vai dar aquilo que conforme você precisa. Isso em todo sentido, até dinheiro. Deus pode te fazer uma pessoa próspera, rica. Por que ele deu? Calma, Deus está te preparando, te estudando para fazer isso. Por que não tua mão? É nesse sentido que o senhor deu aí duas diferenças. Vingança e... Justiça. Então, na primeira vez, eu acredito que foi a forma que eu pedi, foi justiça. Mas assim, eu não sei o que houve comigo, não sei se eu me arrependi, não sei. Porque eu falei com o Senhor que eu deixei minha casa para trás, deixei a minha vida para trás e vim para cá, com a roupa do corpo. E falei com o Senhor que eu queria ver quem fez aquela injustiça comigo. E não demorou muito, eu fiquei sabendo que a pessoa ficou maluca de tirar a roupa no meio da rua e fazer as necessidades, assim. Aí eu fiquei, sabe assim, você ter certeza, porque eu tinha uma dúvida, uma desconfiança. Aí falei com o Senhor, eu quero que o Senhor me mostre quem foi, a forma que o Senhor agiu. Quando me falaram, veio aquela coisa, que eu já tinha uma dúvida que fosse aquela pessoa. Só que a mãe estava sofrendo tanto, a minha mãe na fé, que aquilo ali eu fiquei arrebentada. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu pedi a Deus? Não, você pode ter certeza que jamais, sob circunstância, sob hipótese nenhuma, se eu falo sem medo de errar, Deus vai atender uma oração de um ser humano que vai contra a justiça dele e a bondade dele. Não existe isso. É igual, fulano vai ser oração contrária, não existe. O Senhor vai lá e quebra a perna daquele pastor. E se aconteceu, é porque tinha que acontecer. E que Deus tinha que acertar a conta com a pessoa, tinha que corrigir, e Deus tinha que manifestar a glória dele, para que todos vissem quem é Deus. E aqui aconteceu de novo, mas só que aqui a pessoa entrou em depressão e tentou suicídio. Mas aí Fernando viu que era o agir de Deus. Porque eu falei com o Fernando, o Senhor vai agir. Ele me confrontou. Mas eu tenho um Deus que ele batalha comigo. Aí Fernando chegou em casa, quando soube da coisa, a macumba da nega é boa. Eu falei, não é macumba. Mas só que você vai pra cá, pastor. Agora eu já fico com medo.
Não, você pode descansar o coração. Eu posso pedir a coisa mais absurda do mundo. Orar, jejuar, subir no monte, plantar bananeira. Deus só vai fazer se Ele for glorificado.